Oi, pessoal, estamos aqui hoje no podcast O Som da Voz para uma discussão muito enriquecedora. Eu e Duda, mitos e verdades sobre refluxo gastroesofágico e suas repercussões na voz. Com o Dr. Áureo, gastroenterologista, endoscopista. A gente já estava conversando antes aqui. Tem um assunto para uns 4 dias, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho. Isso aí. Entender se é refluxo, se não é, se a gente não está falando errado e o que fazer também nessas situações. Tem bastante papo aí pra gente enriquecer a nossa troca de hoje. Sim. O que acontece? Os pacientes da voz, né? Os pacientes que trabalham com a voz, tem muito essa questão de eu tô com a voz suja ou eu tenho pigarro. Quando eu, faço tal coisa, minha voz piora. Junto com uma questão de uma dieta muitas vezes inadequada, eles ficam em cartaz, comem alimentos mais pesados, comem e vão dormir, não tem uma dieta regrada. Os hábitos de vida não estão muito adequados assim, para prevenir esse tipo de ocorrência. E aí, a gente vai fazer uma laringo e vê ali uma região vermelhinha. Aí a gente já quer pensar, é refluxo. Mas e daí? Então, ou não é? Essa é uma situação muito frequente e a gente vê hoje recebe muito encaminhamento de otorrino com esse tipo de história que você está me contando. Isso aí é uma coisa do nosso dia a dia lá no consultório. E a gente percebe então que a garganta, né, a voz, de certa maneira também, virou aí um foco, um bode expiatório para a gente colocar ali o refluxo como causador daquele desconforto. Só que hoje em dia, modernamente, a gente tem que ter muito cuidado em assumir isso de uma forma tão rápida, tão assim automática, porque nem sempre é o refluxo. E a gente precisa de ter certeza se é ou se não é, porque as terapias, as abordagens, às vezes vão seguir caminhos completamente diferentes. Uhum. E se você entrar pelo caminho errado, isso vai gerar um impacto na qualidade de vida, um sofrimento, uma frustração, tanto para nós quanto para o paciente, muito grande. Porque você vai estar tratando uma coisa que não é bem aquilo que está dando aquele problema. Se a gente focar um pouquinho em doença do refluxo gastroesofágico, além de pensar em controlar a acidez, a gente tem que pensar também nessas questões de estilo de vida, que foi muito bem colocado para vocês. Eu costumo dizer que tratar refluxo é igual um banquinho assim com 3 pés. Se você tiver, você tem que ter aqueles 3 pés muito firmes. Então são as medidas dietéticas, as comportamentais dos hábitos de vida e as farmacológicas. Se falhar qualquer um desses pés, o banquinho vai ficar meio que tombado, meio manco por um lado e o tratamento não vai surtir o efeito desejado. Isso falando desse aspecto dos hábitos de vida e das medidas dietético-comportamentais. E quando a gente vai refinar para essas manifestações que a gente chama de extraesofágicas e otorrinolaringológicas, né, os sintomas laringofaríngeos, a gente entra num campo um pouquinho mais assim melindroso, vamos dizer assim, da doença, porque a gente sabe que esses pacientes eles respondem pior ao tratamento e há muita confusão diagnóstica em relação a isso. E aí, pensando em diagnóstico, né, Rê? Viu lá na otorrino o exame, tá com a região hiperemiada e bem irritada, tem características alimentares bem ruins, mando para o gastro. Qual seria o exame que diagnostica? É refluxo, não é? Isso. A partir do momento que a gente recebe esse paciente, a gente tem ali uma possibilidade de se tratar de refluxo. Primeira coisa que você tem que conversar com ele é tentar identificar se além dessas alterações mais atípicas, né, então a tosse, a alteração na voz, essa alteração no exame ali da laringe, se ele tem também sintomas típicos. Vai que esse paciente tem uma azia, uma regurgitação. Se esse paciente tem esses sintomas mais clássicos da doença, a gente parte para uma endoscopia. Agora, se é um paciente que não tem esses sintomas, que ele tem só aquela queixa mais alta, né, vamos dizer assim, mais otorrinolaringológica, aí a gente tem que realmente comprovar que está havendo exposição ácida normal ali no esôfago dele e em que nível aquilo está acontecendo. Aí a gente tem que lançar a mão da pH-metria convencional ou, idealmente, da impedância pH-metria. Que é um exame... Como é esse exame? Só para o Vamos pessoal explicar. saber. Impedância pH-metria. Você vai passar um sensor através do nariz e esse sensor vai ser posicionado em várias regiões ali do seu esôfago, até lá a junção esôfago-gástrica, até lá o estômago. E esses sensores eles vão conseguir captar tanto o pH da substância que vai estar transitando ali para dentro do esôfago, tanto no sentido anterógrado quanto retrógrado, né, quando pensando que está refluindo,
E ele consegue ver, através da variação de impedância na hora que esse fenômeno ocorre, se aquilo é uma coisa líquida, se é uma coisa gasosa, se é uma coisa sólida. Isso a impedância pH-metria me dá essa informação, a pH-metria convencional não me dá. E isso é importante, porque às vezes a pessoa não está refluindo gás. A pH-metria convencional vai vir normal. Só que na verdade está havendo um refluxo ali. Sim. Então ele agrega esse tipo de informação e agrega a medida do pH, porque existe refluxo ácido, mas também existe refluxo não ácido. E os principais recursos terapêuticos que a gente tem para refluxo, que seriam os prazóis, né, o omeprazol, o lanzoprazol, todas essas drogas que são antissecretoras, que vão diminuir a acidez, se o meu problema é um refluxo não ácido, isso aí não vai surtir muito efeito. Sim. Então, essa é a ferramenta diagnóstica para eu tentar separar um pouco, começar a organizar um pouco esse cenário bagunçado aí, né, que o paciente chega pra gente muito incomodado e sofrendo, e às vezes ele vem já de vários outros profissionais e sem conseguir ter uma solução. Eu acho que, a gente estava conversando antes, né, e com você, a dificuldade hoje é esse acesso a esse exame. Que aí a gente falando de Brasil, né? Esse exame muitas vezes não é assim, não é coberto. Existem outras estratégias para o médico, tanto o otorrino até o gastro, porque o gastro conhece o paciente, sabe que não é acessível. Sim. Como gastro, o que você indicaria até como otorrino? O que você que a gente poderia fazer? A gente pensando nisso, né, em Brasil, né, o Brasil são quantos países aqui dentro, né, não é todo lugar, uma hora você está em São Paulo, uma hora você está num local mais distante e às vezes você não tem um profissional, um equipamento desse à disposição, essas questões de cobertura de convênio, então isso é muito, e a gente tem que resolver o problema do paciente, não dá para você não fazer nada. Quando o paciente, principalmente naqueles pacientes que a gente tem sintomas típicos associados ao quadro, a gente está autorizado a fazer um teste terapêutico com um inibidor de bomba de prótons, com uma medicação antissecretora. Mas tem um detalhe, você tem que usar uma dose dobrada, a gente tem que usar uma dose um pouquinho mais alta do que a dose habitual para as outras desordens aí do gastroenterológicas, porque esses sintomas eles respondem menos e eles respondem, além de responder menos, é necessário doses mais altas de remédio para que a gente consiga ter um resultado adequado. Então, por exemplo, a gente teria que dar medicação de 12 em 12 horas, pela manhã e à noite. Então, geralmente em jejum pela manhã, meia hora antes da última refeição no período noturno. Sempre com o paciente em jejum, porque o mecanismo ali de inibição da bomba de prótons, que é o mecanismo químico ali pelo qual ele age, precisa do jejum. A gente tem outras medicações aí, também no mercado, que independem desse tipo de mecanismo, e que também bloqueiam e controlam essa acidez até de forma mais intensa. Só que eu volto àquilo, se o problema não for a acidez, você vai estar ali gastando munição numa situação que não é. E normalmente esses medicamentos são até mais caros. São mais caros, vai também nessa questão do acesso. E tempo de tratamento? O tempo de tratamento, exato. Então tem que ser dose dobrada, pelo menos 12 semanas. Então, 8, 12 semanas, mas eu prefiro 12 semanas, dar uma esticada na dose dobrada para você ver se o paciente tem melhora. Mas a gente tem que saber uma outra coisa também, que isso é a evolução do conhecimento aí dentro dessa área. A resposta do paciente a esse teste terapêutico não também te garante não é verdade, então era refluxo, ele melhorou, então resolveu o problema, próximo. Não. É o que você pôde fazer ali naquele momento, talvez por uma questão de acesso, de dificuldade, de contexto. Que bom que resolveu para o paciente, mas não vai dar para você colocar, por exemplo, ali no seu prontuário, caso resolvido, diagnóstico, refluxo com manifestação otorrinolaringológica. Pronto, você não vai fazer isso. Porque não basta essa resposta para fechar o diagnóstico. O ideal é a gente documentar mesmo ali, fornecer evidência de que está havendo exposição ácida normal no esôfago do paciente. E mais uma coisa, e os SOS tipo DG+, DGZAN, as bromopridas, domperidonas, Milanta Plus? Todos esses, sim. Vamos falar, por exemplo, Milanta Plus é um antiácido. Ele vai ali dar uma diminuída na acidez na hora. É um SOS mesmo. Um SOS. Pensando que está ácido relacionado, Ok, mas se não vai adiantar muito. Não vai adiantar nada. Domperidona, esses outros, procinéticos, medicamentos que promovem uma maior, um esvaziamento gástrico mais eficiente, um trânsito ali alimentar um pouquinho mais otimizado, vamos dizer desse jeito. A gente também não tem uma evidência suficiente para recomendá-los como terapia para o refluxo. O que a gente faz quando a gente usa esses remédios?
Muitos pacientes têm queixas dispépticas sobrepostas a queixas de refluxo. A gente tem uma sobreposição muito grande nos quadros de dispepsia com os quadros de doença do refluxo. E a dispepsia ela se subdivide em dor epigástrica e desconforto e desmotilidade, empachamento, desconforto pós-prandial. Nesses pacientes, o procinético pode trazer algum tipo de benefício nesse sentido. Mas naquele paciente que não tem nenhuma queixa conforme essas que a gente está conversando aqui, isso também vai ser uma panaceia ali que talvez não vá resolver. E por exemplo, tigrada, tá? Tigrada. Aquele paciente que está em cartaz, que a gente não sabe que hora que a gente fala para essa pessoa comer, porque se ela come antes, ela vai fazer força e volta, e se ela come depois, ela vai dormir. Verdade. E ela fala assim, posso tomar um DigiPlus antes da minha última refeição, para ir mais rápido? Para poder, como um procinético. Para não dar o refluxo, como preventivo. Ela pode, existe uma plausibilidade nesse raciocínio dela, mas eu não consigo garantir para ela que ela vai ter esse resultado. Isso é plausível, mas isso é garantido? Eu posso te prometer que você vai ter esse sucesso pensando? Não. Existe essa plausibilidade ou não? O que eu costumo falar com os meus pacientes com relação a isso? A vida dele, ele trabalha, é um cantor de uma ópera, ele é um ator, que a peça dele termina às 11 horas da noite. Guarda pelo menos umas 2, 3 horas entre a sua última refeição e a hora que você vai deitar. Sim, então, tudo bem, se você jantou à meia-noite, pega um livro, vai escutar, vai deitar mais tarde. Acorda mais tarde. No outro dia você vai poder acordar mais tarde, então pronto. Só não assume a posição supina ali antes de você guardar esse intervalo de tempo, porque aí a chance de você refluir vai ser maior. E não tem remédio que garanta que isso não vai acontecer. Não tem remédio. Porque, na verdade, o que a gente faz, né? Isso no tratamento de refluxo como um todo, isso às vezes é até um pouco perturbador. Eu, como gastro, fico pensando nisso. A gente não consegue impedir o refluxo de acontecer. A gente só torna o que reflui menos agressivo. Porque continua refluindo, só que reflui uma coisa menos ácida. Ou seja, então, dá menos problema. Isso pensando no refluxo ácido. Agora, vai refluir. Se a pessoa tem uma hérnia, na física da coisa vai refluir. Eu sempre brinco no consultório, essa é uma orientação que eu passo para todos. Usou a voz, você mora no planeta Terra. Gravidade. Comeu e deitou, exatamente. Não tem o que fazer. Não tem DigiPlus que empurra isso daí. A gente não tem como você deitado. Eu falo, então você fica sentado, compra a cadeira da vovó, senta, assiste um Netflix. Será que você precisa de comer, por exemplo, uma pizza, um sanduíche, uma coisa mais pesada, mais gordurosa, de difícil esvaziamento nesse momento? Será que não podia ser uma sopinha, um creme, uma coisinha mais leve, que vai esvaziar mais rápido, mais fácil, vai te dar menos inconveniente? Deixa essa pizza para um outro momento, essa alimentação mais substanciosa para um outro momento. Então você também pode fazer esse tipo de escolha. Sim. Mas dentro da terapêutica da doença do refluxo, é isso, a gente só fica tornando, dentro daqueles fatores agressivos e protetores, a gente só torna o fator agressivo menos agressivo. Mas eu não consigo fazer com que aquilo não vá mecanicamente acontecer. A gente ainda tem essa limitação e isso, né, é uma realidade que a gente ainda não conseguiu resolver. Ótimo. E a questão do momento, que é o Mounjaro. Pelo menor esvaziamento gástrico, a gente tem visto mais sintomas laríngeos também, que vem seguido desse empachamento, dessa diminuição, né, de esvaziamento gástrico. Sim. E que é um efeito do Mounjaro. E aí, tem onde fugir. Que a gente estava conversando antes. Aí o cara tá lá, ele quer que diminua o esvaziamento e toma um DigiPlus para aumentar o esvaziamento. E faz o quê? A gente está vivendo muito isso, né, com essa coisa das canetas emagrecedoras e esse sucesso todo. E que bom que elas vieram mesmo, porque quantas pessoas estão se beneficiando. Mas existe realmente essa situação, promovendo uma diminuição no tempo de esvaziamento do estômago, uma lentificação nesse tempo. Sim. Aquele conteúdo está mais ali parado, causando uma repressão gástrica, vai refluir mais. Eu tenho muita preocupação, por exemplo, eu tenho um paciente no consultório que tem esôfago de Barrett, ou seja, ele tem refluxo mesmo, e ele quer emagrecer, e ele precisa, porque emagrecer melhora o refluxo. Mas pode ser que piore a situação dele do esôfago. E aí ele já está numa situação mais avançada, de Barrett. Você fica assim, eu vou indicar, eu não vou indicar, eu vou falar para ele não tomar, que às vezes o endócrino mandou ele já pedindo para conferir se sim ou não. Sim. É uma situação que a gente define ali caso a caso e deixa o paciente muito ciente. Não é nunca uma recomendação absoluta de não utilizar, mas você sempre tem que estar
com isso na cabeça. Talvez para você intensificar o bloqueio ácido e ficar mais atento, repetir ali o exame dele, acompanhar aquilo mais de perto para ver se realmente teve uma piora. Os pacientes pós-cirurgia bariátrica também tem muita piora de refluxo, dependendo da técnica, né? Gastroplastia vertical, o sleeve, é uma técnica que a gente vê bastante, esofagite erosiva, a gente vê bastante piora de sintoma de refluxo no pós. É uma coisa que o paciente tem que lidar, ele ganha uma vantagem de emagrecer, mas ele ganha essa situação. Tudo bem, a gente trata, a gente conduz ali, não é uma contraindicação à cirurgia, longe disso. Teve mais benefício do que prejuízo. Mas a gente sempre tem que estar ali, lembra que eu falei aquela questão da balança, dos fatores agressivos com os protetores, e se tentando manter aquilo o mais equilibrado, a busca desse equilíbrio. E a cirurgia de refluxo? Isso que eu ia perguntar. Quando que, assim, qual é a indicação? Porque, às vezes eu vejo isso, né? Eu tenho um caso, inclusive, que fez a pliegometria, é realmente refluxo, mas já tratou com medicação, e aí quer o milagre, ele quer parar de tomar remédio, geralmente. Mas na verdade, às vezes ele nem precisava estar tomando remédio. Que tal? Assumindo que ele tinha refluxo, que ele precisava de tomar remédio, que está tudo correto, que ele não quer tomar mais, ele quer ter acesso às outras modalidades terapêuticas disponíveis. Existem recursos cirúrgicos? Existem. E em mãos experientes a gente vai ter excelentes resultados. Mas o que a gente, infelizmente, acaba vendo mais na prática é aquele diagnóstico que às vezes não está muito bem estabelecido. E o paciente vai para a cirurgia porque ele não está respondendo bem às terapias anteriormente empregadas. E uma das coisas, por exemplo, dos meus pacientes, para eu indicar cirurgia para ele tem que ter uma boa resposta. Na maioria dos casos, algumas raras exceções, uma boa resposta ao uso do bloqueador ácido. Aquele paciente que você dá um antissecretor e ele não melhora do sintoma, e aí você vai para a cirurgia por causa disso, existe uma chance de que ele volte pós-cirurgia. E o pior, quando tem complicação cirúrgica, que também não dá para todo procedimento, né? A gente não consegue trabalhar só com o lado bom dele, tem sempre aquele risco. E quando o paciente tem uma complicação, tem um inconveniente relacionado a um procedimento que foi indicado de uma forma assim não tão precisa, a gente também fica bastante incomodado quando vê isso acontecer. Como gastro, assim, atualmente, o que você vê que são os hábitos que são mais causadores dos problemas, não só de refluxo, os gástricos? O que você tem visto assim nesses últimos, como panorama? Sim, os hábitos de vida. Então essas questões dietéticas, das escolhas alimentares, dos horários, da forma com que a pessoa se relaciona ali com essa questão alimentar, tabagismo, principalmente relacionado à doença do refluxo, esse ritmo acelerado, alucinado que a gente vive hoje. Sim. Porque a gente tem um estresse, um nível de estresse e de ansiedade muito alto. E a gente também estava num papo super interessante aqui sobre como que isso interfere nos nossos sintomas. Então isso eu vejo também como, e vamos falar disso agora, que eu acho importante. Isso também é uma coisa que eu acho que predomina demais. E isso vem tudo ali do nosso entorno. Nós não estamos falando aqui de remédio, de genética, de nada. Só da forma como a pessoa conduz ali a vida dela. Então eu vejo muito essas situações. É difícil chegar uma pessoa que está ali certinho, 100%, com o peso ideal, comendo tudo saudável, gerenciando bem o estresse, e ela ainda está muito sintomática. Geralmente ali é só um detalhezinho que você tem para acertar. A maioria chega nessa situação que eu estou te colocando. A gente também percebe isso, né? Acho que isso é uma coisa que o mundo hoje. O fator de estresse, mais um comportamento de rotina desorganizado, não só alimentar, a rotina da pessoa é desorganizada, eu falo. E isso é o difícil de mudar. E todo mundo quer um negócio, me dá aqui uma pílula, me dá aqui um caminho, e ele quer o resultado rápido, porque hoje em dia as pessoas querem o resultado. E o que eu vejo também é isso, né? Comprar alguns desses medicamentos não precisa da receita. Exato, eles não precisam de receita, é fácil eu senti, vou ali e compro, e saio tomando. E eu falo, você não sabe a prescrição, sabe se você precisa desse medicamento. Os próprios inibidores de bombas de prótons, recentemente teve aí reportagem, coisas na mídia, da segurança ou não do uso crônico deles, Alzheimer, deficiência de vitaminas, osteoporose, osteopenia, uma série de outras coisas relacionadas ao uso crônico deles, e aí o consultório também bombou. Eu não quero mais tomar, e aí isso é seguro, isso não é. Gente, pera, as evidências que trouxeram essas informações são de estudos observacionais lotados de viés, assim, não dá pra gente assumir isso como uma verdade absoluta.
Toda vez que você vai passar um remédio, qual é o risco, qual é o benefício? Tem indicação? A indicação está precisa? O benefício vai suplantar o risco. Sim. Agora, você vai tomar aquele remédio porque você já toma 5 outros e você quer proteger seu estômago? Mas por que você quer proteger seu estômago? Você não está sentindo nada. Não existe muito esse raciocínio. Eu recebo muito essa objeção. Ah, mas eu trato pressão, tireoide, etc, etc. Eu quero proteger meu estômago, mas talvez isso vai te gerar mais risco do que benefício. Você acha que você está fazendo um bem, pode estar fazendo um mal. Então, eu acho que esse bom senso ali dentro da indicação procede. Agora, o que eu queria puxar com vocês é se realmente, pensando nesse lado do estresse e recebendo esse tipo de paciente, e eu imagino, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a voz, depende da voz, começa a sentir ali uma alteração. Isso deve virar uma questão ali para ela. É uma questão enorme, porque é o ganha-pão, Ganha-pão. é o talento. Exato. Além de ser um incômodo, porque Sim. normalmente eles têm alguma sensação. E a gente sabe que a laringe é super responsiva, super reativa. Intensamente nervado, então a sensibilidade ali é muito aguçada. Exato. E então a gente tem ali muito substrato sensitivo. Sim. E o que modernamente a gente vem vendo, né, nos trabalhos, nos congressos, sobre isso? A gente sabe que podem haver hiperreatividades, hipersensibilidades, tanto no trato gastrointestinal como também ali na região da laringe, desenvolvendo em alguns pacientes, dentro desse contexto de ansiedade, de ritmo acelerado de vida, uma hipervigilância em relação a sintomas ali laríngeos. Por exemplo, esse paciente que depende da voz para sobreviver, então ele vai ficar hipervigilante com aquilo, e aí ele vai entrar num looping De sensação. de sensações que são reais, que são mediadas por ativações ali dessa rede sensitiva. Então é como se os fios ali tivessem desencapados. E eles estivessem mais sensíveis, deflagrando os estímulos que geram esses sintomas. Então as pessoas estão sentindo realmente, você não está dizendo que é psicológico, que elas têm que se acalmar, que elas estão inventando, não é nada disso. Existe um substrato fisiopatológico que justifica todas aquelas sensações. Mas, por exemplo, isso não está relacionado a ácido. Exato. Você dá ali um remédio, jogar a dose dele lá no alto, achando que você vai conseguir controlar esse tipo de sintoma, não é. Você vai ter que mexer já mais nessas questões relacionadas a essa hiperreatividade, a essa hipervigilância, a essa hipersensibilidade. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para isso. E aí entra a importância dessa interação multidisciplinar entre o gastro e o otorrino, e principalmente a fonoaudióloga nesse sentido. A gente tem evidência científica, por exemplo, mostrando que a intervenção para a recuperação de voz, especificamente, da fono, com terapias de reabilitação ali vocal, ela tem resultado melhor do que o uso do antissecretor. Isso a gente tem isso publicado, é ciência. Isso aí não é conversa. Então a importância da gente lançar a mão dessas situações. Exato. Porque como fonoaudiólogo, a gente estava comentando, isso também entra outras alterações de hiperreação da laringe, como a tosse crônica, entra no mesmo lugar. A gente vai tratar com várias mudanças de comportamento, tanto do ajuste da laringe quanto dessas percepções. E entender, eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo, que não é loucura do paciente. Não é loucura do paciente. Esse sintoma, você tem que validar, você tem que ter empatia com ele, isso gera um sofrimento intenso, absurdo para ele. Geralmente ele vem de vários outros profissionais que talvez não tiveram esse tipo de abordagem, de compreensão ali da situação. Então ele vem desesperado, porque ele acha que ele tem um diagnóstico que ninguém está descobrindo. E às vezes ele acha que aquilo pode ser uma coisa perigosa, maligna, uma neoplasia, e o tempo está passando e ninguém está me diagnosticando, e o que eu vou fazer? E eu dependo da minha voz para viver. Então a coisa vai só piorando. E você precisa de chegar ali, peraí, vamos botar E acalmar isso, para a gente conseguir ouvir. Então, e é interessante, a gente também, né, percebe isso na prática. Quando o paciente entende esse mecanismo, como que isso funciona, como que isso se processa, que você está realmente percebendo que se trata dessa situação. Eu brinco que é a compreensão terapêutica. Ele já dá uma baixada na adrenalina, ele já fica, não, encontraram o meu diagnóstico, estou indo pelo caminho correto, a coisa vai engrenar e ele melhora, felizmente ele melhora. Exato. Além dessas questões que a gente tem, que a gente conta muito com a fono, né, que bom, a gente pode também utilizar medicamentos para neuromodulação dessa sensibilidade, que a gente atua nessa transmissão desses estímulos nervosos, etc. A gente faz isso com antidepressivo em baixa dose, por exemplo, é um dos medicamentos que a gente mais utiliza para isso, para dar uma calibrada, vamos dizer assim, nessa questão desses alarmes, desses estímulos que às vezes estão ali muito aflorados, muito hiper acionados, ativados nesse contexto. Então a gente também tem esse tipo de abordagem. E aí manejo também de estresse, então terapia cognitivo-comportamental, ter ali um hobby, um momento de relaxamento, de
para tentar extravasar um pouco dessa energia toda que às vezes está focada Que é outra ali na coisa laringe. que eu vejo nesses pacientes. Normalmente você pergunta, o que você faz além de cantar? Além de atuar? Você tem um hobby? Nós, né? A gente pergunta Exato, isso. Você exato. tem um Você fica hobby? E tem aquele que também, além de cantar e atuar, tem 3 filhos pequenos, Exato. dá Sim, aula, a não sei o vida quê, de né? todo mundo não é só não é- uma coisa só, é uma coisa muito mais Mas ampla. em geral a gente vê que a gente está numa sociedade que as pessoas nem pensam, nem param para pensar se elas têm um hobby. A gente precisa conviver com essa modernidade, mas não deixar ela também Destruir, nos prejudicar. Então, assim. ali é uma questão de equilíbrio para poder tentar conviver bem com isso. Uma outra sensação que incomoda demais, que eu tenho certeza que vocês também veem muito, o globus, né? Que é aquele aperto, aquela sensação que tem alguma coisa parada aqui, que não desce, não vai para cima, não vai para baixo. Endoscopia normal, os exames, né, a laringoscopia normal, e o que é isso, doutora? E é um espasmo, às vezes, do músculo cricofaríngeo, que é uma musculatura que a gente tem aqui, e que dá essa sensação quando ela está contraída. A gente não consegue controlar a contração ou o relaxamento dela. E ela responde muito a situações de estresse, de ansiedade, e esse tipo de momento, causando essa sensação que é horrível. E eles ficam muito ansiosos, Tem muito uma sensação até preocupados. de enforcado, né? Exatamente, como se ele estivesse ali tendo uma constrição cervical. E os exames não mostram nada. E pacientes que têm hérnia de hiato e, por exemplo, cantam, atuam, quanto isso pode favorecer ou não a ter refluxo? Vai fazer Que a daí gente tem pensar demanda. mais nisso? Todo paciente, quando a gente pensa em doença do refluxo, a gente sabe que ela se apresenta de várias formas, ela tem vários fenótipos, né? A gente chama os fenótipos da doença do refluxo. O fenótipo mais comum é o paciente que tem o esôfago normal na endoscopia, que é a doença do refluxo não erosivo. Essa é a maior parte dos casos. Por isso que quando você tem sintoma de refluxo e a endoscopia dá normal, o diagnóstico não está abandonado, não está descartado, não. Ainda pode ser refluxo. E, inclusive, isso é o mais comum. Mas, às vezes, a gente tem a doença do refluxo erosiva, que é quando a gente vê, vamos supor, uns machucados, assim, umas feridas ali no esôfago relacionadas à exposição ácida. Esses pacientes, não é à toa que alguns têm um fenótipo e outros têm outros. A gente sempre tem que estar pensando, por que esse paciente tem esse e aquele tem aquele? A hérnia de hiato, às vezes, é uma característica que, por quebrar a barreira de proteção natural ali da junção esôfago-gástrica, pelo deslizamento, né, então, do estômago pelo hiato diafragmático, que é a passagem que a gente tem aqui do esôfago pelo diafragma para dentro do abdômen, a hérnia nada mais é do que quando a gente passa por o estômago entra por esse orifício, esse hiato diafragmático e vai parar no tórax. Com isso ele muda completamente a angulação e toda a dinâmica que existe mecânica ali, anatômica, para proteger a volta do conteúdo do estômago para o esôfago, fazendo com que o reflua mais, com que aquele ácido fique mais tempo ali em contato com a mucosa do esôfago, gerando mais inconveniente, mais sintoma. Então o paciente de hérnia de hiato é sempre um refluxo mais grave, geralmente é um refluxo que vai vir com uma doença erosiva, e aí a gente tem que pensar que esse eu preciso de estar mais atento ainda. É mais provável que realmente seja em fazer essa o diagnóstico ou não. E às vezes são hérnias tão grandes que a gente tem que operar. Exato. Então eu preciso, por exemplo, essa pessoa, ela tem que sofrer a cirurgia de correção da hérnia para melhorar do sintoma dela. Então a gente tem que pensar nisso. Tem as outras alterações da motilidade esofagiana, né? O esôfago é um tubo muscular e ele tem que fazer a propulsão da comida. Tem pessoas que têm motilidade esofagiana ineficaz. Geralmente a paciente que tem motilidade esofagiana ineficaz, ele também tem um fenótipo um pouquinho mais agressivo da doença. E isso é a manometria de esôfago que vai responder pra gente. Conversar, sentir do paciente, a clínica, olhar a endoscopia com esses olhos, pensando na fisiopatologia da doença, para você ir tentando entender o que está acontecendo. E a gente estava conversando antes também, mudou agora o tratamento para o H. pylori. Sim. Qual foi aí o contexto? Né? Por que isso se deu, a mudança do H. pylori? A gente tem uma bactéria, H. pylori, né? Tá ali no estômago, e que pode dar um monte de problemas. Gastrite, úlcera, câncer. Tão importante que em 2005 as pessoas que descreveram todas essas relações ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Então, começou-se a tratar H. pylori, a bactéria, antibiótico, e houve, com o passar do tempo, desenvolvimento de forma diferente em determinadas regiões do mundo, mas vamos falar aqui do Brasil, de resistência aos antimicrobianos. Então, essa paciente teve 2 vezes e na segunda não tinha melhorado, na terceira ela conseguiu melhorar. Conseguiu erradicar. E aí o que acontecia? A gente empregava aquele esquema que dava certo,
mas numa cepa bacteriana que às vezes já estava mais resistente e aí ela não tinha uma resposta adequada. Então o aumento da resistência bacteriana foi causando uma queda na eficácia dos nossos esquemas terapêuticos. E a gente precisa de acompanhar isso, porque senão a gente tem que oferecer um tratamento que continue sendo eficaz, porque o H. pylori pode dar muita coisa deletéria, prejudicial para a saúde. E aí por isso agora, foi no final do ano passado, no Congresso Brasileiro de Gastro, tem um grupo, chama Núcleo Brasileiro de Estudo do H. pylori, que é relacionado à Federação Brasileira de Gastroenterologia, que refez o consenso brasileiro para o tratamento do H. pylori em consonância com as outras sociedades mundiais, trazendo então essas questões, essas preocupações em relação à resistência bacteriana e quais antibióticos que a gente teria que fazer, empregar para conseguir erradicar. Uma coisa que a gente tem utilizado muito agora, depois dessa mudança, é a adição de bismuto nos esquemas terapêuticos para poder aumentar o resultado. E por que o bismuto melhora o resultado? Bismuto é um elemento químico, ele está lá na tabela periódica. Eu fiquei com essa curiosidade também, porque quando eu peguei lá o esquema de tratamento, eu falei, mas o que o bismuto tem a ver? Engraçado, né? Ele é um elemento químico, se você olhar lá, é o número atômico 83, está lá no grupo 15 da tabela periódica. Sim. Você pega o bismuto e como é que ele mata a bactéria? Ele atinge por ação física e química. Ele vai interferir ao mesmo tempo em vários processos ali do metabolismo, da homeostase da bactéria, de forma que é praticamente impossível que ela desenvolva resistência a ele. A gente não tem resistência documentada ao bismuto. Então, por isso que ele é tão eficaz. Sim. Quando você emprega ele, praticamente a bactéria é erradicada. Mas nem tudo é fácil. É difícil, às vezes, bismuto. Você tem que achar um lugar que manipula. A gente não tem apresentação comercial de bismuto no Brasil. Acho que então também você tem que ter... colocar isso em algo para ingerir, né? É uma cápsula. Eles fazem uma cápsula, a gente toma ou de 12 ou de 6 em 6 horas. É uma questão que até não é a mais... a que mais prejudica, é mais complicada. Sim. Mas, às vezes, o acesso ao bismuto, dependendo do lugar que você está, você não vai ter uma farmácia de manipulação, você não vai ter um local que vai te fornecer isso. Atualmente, a apresentação comercial pela indústria farmacêutica tradicional no Brasil, a gente não tem. Frente a isso, porque é uma infecção extremamente prevalente, milhões de pessoas no Brasil têm, qual que é a outra estratégia que também a gente viu o consenso apresentar? A gente tem hoje os PCABs, né, que são os bloqueadores dos canais de potássio, seletivos do canais de potássio, que são mais potentes do que os IBPs. Hoje no Brasil a gente tem a vonoprazana, em breve vai chegar outras opções dessa classe terapêutica. E a gente sabe que quando a gente aumenta a potência do bloqueio ácido na erradicação do H. pylori, por questões de aumento da susceptibilidade bacteriana à ação do antibiótico, a questões também de aumentar a meia-vida do antibiótico ali dentro do estômago, então, ou seja, propiciando o encontro do antibiótico com a bactéria e mais eficácia na erradicação, a gente também, às vezes, utiliza o mesmo esquema que era recomendado antes, mas a gente troca, em vez de a gente fazer o mecanismo antissecretor com o inibidor de bomba de prótons, a gente usa a vonoprazana, usa o PCAB, né, qualquer um desses, para poder ampliar, otimizar esse bloqueio e também ganhar resultado. Todas essas opções são válidas, são viáveis para a gente fazer o tratamento. O consenso, ele é público, ele é disponível e ele dá várias opções para a gente conseguir oferecer o tratamento para o paciente. Mas não aconteceu só no Brasil, a gente tem no mundo inteiro esse problema. E eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que é uma dúvida às vezes do paciente, não só do paciente vós, mas de outros. Quando que ele deve procurar o gastro? Quando que ele deve procurar o gastro? Primeira coisa, pensando em saúde gastrointestinal como completo. Fez 45 anos, nunca fez colonoscopia? Gastro para fazer colonoscopia. Independente se o intestino é normal, se é preso, se é solto. Se a família tem problema, se não tem. A partir dos 45 anos, a pessoa tem que procurar uma colonoscopia de rastreio de neoplasia de cólon. Endoscopia, a gente não tem uma recomendação formal de rastreio de doenças gástricas para dizer isso, que a pessoa vai lá fazer um check-up e incluir essa endoscopia. Mas a partir ali dos seus 45, 50 anos, pelo menos para a gente fazer uma pesquisa de H. pylori, que no Brasil a gente tem métodos não invasivos para fazer isso por exame de fezes, métodos sorológicos pelo exame de sangue, mas no Brasil a gente ainda vê que existe uma grande parte dos diagnósticos de H. pylori são feitos ali pela biópsia da endoscopia. Então incluir a endoscopia naquele exame que você vai fazer a sua colono, você já vai estar lá de jejum, sedado, já faz os dois, já dá uma olhada nisso. E você vai procurar antes quando você tiver alguma queixa ali que você tem um sintoma, uma alteração de hábito intestinal, uma pirose, né, uma azia, uma sensação de digestão mais
lentificada, que são esses sintomas dispépticos aí, que é um conjunto de sintomas, aí vale a pena ir no gastro para ele poder entender e te ajudar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas estão achando que tudo é normal. Eu sinto, é normal. Elas se normaliza. Né? E é engraçado, às vezes elas se acostumam e vão adaptando os hábitos de forma que vai mascarando aquele sintoma. Sim. Então, por exemplo, vamos dizer assim, às vezes uma pessoa que tem um distúrbio da motilidade do esôfago, e às vezes ela não consegue comer um alimento mais sólido, de uma consistência mais aumentada, mais seco. Aí ele começa a molhar tudo aquele pão ela molha no café com leite. Aquela comida, aquela batata ela faz um purê. E aí quando você vê, ela está adaptando, está conseguindo seguir a vida dela ali, mas o diagnóstico está passando. E isso é um exemplo dentre vários outros que a gente pode ter. Então ficar atento aí a essas questões da saúde gastrointestinal. Sim. Bom, eu queria agradecer, depois eu vou ficar muitas horas ainda falando. Isso, eu acho que a gente vai ter que marcar mais podcasts. Vamos marcar outro. Queria que você falasse onde você atua, onde atende, seu Instagram, para o pessoal poder te encontrar. Sim, eu vou deixar marcado o Instagram, o @ do Instagram, é @Dr. Áureo Augusto Delgado, e eu tenho o consultório fica ali na Rua Pamplona, no número 145, Sim. E pertinho ali da Avenida Paulista, onde eu atendo as consultas, e vai ser um prazer aí receber quem precisar para ajudar nessas questões da saúde gastrointestinal, de refluxo e todas as outras. A gente quer agradecer muito, é um tema realmente que é 90% do consultório de otorrino, ainda mais de laringe. Sim. E o mais importante que eu acho que a gente tem que reforçar é que o gastro não vai resolver isso sozinho, o otorrino não vai resolver isso sozinho e a fono também não vai conseguir dar conta dele. Esse paciente é complexo e ele precisa dessa equipe ajudando. Com certeza. E, Áureo, me fala uma coisa, e sobre o alginato? Qual seria a indicação? Por que entrar com o alginato? Pensar nele? Como pensar nele? Isso é interessante também e vai um pouco na fisiopatologia do refluxo laringofaríngeo. A gente sabe que o refluxato, né, a gente chama de refluxato o conteúdo gástrico que reflui. Ali, além do ácido, pode haver outras substâncias que vão ser agressivas para a laringe e também para o esôfago. Por exemplo, secreções biliares e pepsina, que é uma enzima proteolítica que está presente ali dentro do estômago, que faz parte do processo digestivo. Todas essas substâncias são também bastante agressivas à laringe, e especialmente agressivas à laringe, porque a laringe não é dotada dos mecanismos intrínsecos de proteção contra o contato com essas substâncias que, por exemplo, o esôfago e o estômago têm. Então, quando você tem até estudo dizendo, evidência falando mais ou menos assim, que, por exemplo, o esôfago toleraria entre 80, mais ou menos ali em torno de 80 episódios de refluxo por dia. A laringe não toleraria nem 10, por conta dessas alterações, desses mecanismos protetores intrínsecos. Então, quando chega a pepsina lá, por exemplo, ou uma secreção biliar, ela vai causar um estrago muito grande. E essa secreção ela não é ácida, então a gente fazer o bloqueio ácido não vai impactar muito no resultado do controle a essa exposição. O que o alginato faz? Quando você toma um alginato, ele forma como se fosse uma gelatina, uma camada assim, em cima do sobrenadante gástrico ali, uma espuma ali. E aquilo contém, não deixa voltar, fica coisa parada, ele dá uma inativada, uma segurada em todas essas substâncias lesivas ali dentro do estômago. E a gente usa em doses, nas doses mais altas, para poder tentar controlar um pouco essa situação. É um efeito mais físico, tipo um tampão que põe ali. É um pouco de efeito químico, mas tem esse efeito físico que é muito importante para impedir esse mecanismo dela atingir até lá em cima. E aí é um recurso que você pode empregar, né, do alginato, pensando em toda essa dinâmica que eu estou te dizendo. E às vezes ele faz mais sentido até do que dar um inibidor ácido. Mas para você ter certeza, ácido, não ácido, tá vindo aqui em cima, não tá vindo, a impedância pH-metria te entrega essa informação. Nós gostaríamos de agradecer, Áureo, foi espetacular, assim, como eu te falei, 90% do nosso atendimento, é uma queixa super frequente e tem tudo a ver com isso que você explicou dessa hipersensibilidade, porque é o foco, né, de quem trabalha com a voz. É um olhar novo sobre um problema antigo. E recorrente. Uma mudança de paradigma, né?
É uma mudança de paradigma. E mostrar essa importância desse trabalho que a gente já sabe que é necessário, mas que todos que estão nos assistindo entendam. Por que a gente manda ir no otorrino? Por que a gente manda ir no gastro? Fica essa troca de Porque é encaminhamento. necessário. O cuidado dietético, mas não vai... Tem que dar, porque assim... É o banquinho, lembrar dos 3 pés do tem banquinho. O que banquinho dar. não vai ficar em pé. Sim, E aí, essa interação multidisciplinar, eu gosto, uma vez eu escutei isso, um professor que eu admiro muito dizer, que às vezes quando a gente faz essas sinergias de soma de profissionais, de saberes ali, por exemplo, nós estamos em 3 aqui, né? Então, 1 mais 1 mais 1 não vai dar 3, vai dar 4. Sim. Então, a sinergia potencializa o resultado. E às vezes, em determinadas situações, você precisa de ter atuação cinética, porque senão você não vai conseguir dar E conta. às vezes o mesmo paciente comenta com você de uma forma e comigo de As outra. percepções são Porque diferentes. ele fala assim, esse aqui eu tô rindo, eu vou falar desse... Esse aqui é o gastro, eu vou falar... Sim. E na verdade, era tudo junto. É. E Ele não é uma garganta, ele Não não é é um uma estômago, garganta, né? ele Ele é é um tudo, ser né? como um todo. É. Exato. sim, então é muito importante realmente essa visão de vários lados para o todo conseguir responder melhor, né? Sim. Agradeço aí o convite de vocês. A Estou à gente que disposição. agradece. Me chamem mais. Muito obrigada.